Olá, prezado cursista, bem-vindo à nossa aula de número 3 do nosso módulo de Bibliologia. Agora a gente vai falar sobre um pouquinho sobre a estrutura interna da Bíblia, a questão do cânon, preservação e tradução da Bíblia. Realmente a gente tem alguns assuntos aqui bem palpitantes. Deixa eu só retomar um tópico anterior que nós falávamos na aula de número 2, quando comentávamos a questão da inerrância bíblica, que é um assunto que encontra resistência mesmo em igrejas, no contexto de igrejas de matriz conservadora. Você tem a ideia de que a doutrina da inerrância ela não é coerente ou ela não se suporta porque a Bíblia, sendo um livro humano, naturalmente ela tem erros, ela possui erros de qualquer espécie. Mas você tem a reação de teólogos conservadores, como Norman Geisler, por exemplo, que inclusive vai escrever um livro sobre inerrância da Bíblia, e ele vai trabalhar justamente a ideia de que, sendo a Bíblia a palavra de Deus, e sendo Deus perfeito, logo a Bíblia é um livro perfeito e isento de erros. É importante destacar que existem alguns tabus com relação à doutrina da inerrância. Quando nós defendemos essa doutrina, nós não estamos com isso dizendo que as traduções da Bíblia são inerrantes. A ideia de inerrância está atrelada aos autógrafos. Lembrando aí que a palavra autógrafo, no contexto da bibliologia, indica os autores, os textos originais que saíram da mão dos autores bíblicos, de Paulo, de Pedro, de João, enfim, dos autores tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. E vale destacar ainda que esses autógrafos não existem, nós pelo menos nunca foram encontrados e muito pouco, provavelmente, esses textos virão a ser encontrados. O que nós temos são cópias de cópias de cópias que foram sendo reproduzidas ao longo dos séculos. E diga-se de passagem, uma informação curiosa, a Bíblia é o livro da Antiguidade mais bem preservado no que diz respeito a cópias manuscritas. Mas isso a gente aborda numa outra aula, num outro módulo. Nós vamos falar rapidamente aqui sobre a questão da estrutura, começando aí sobre a questão da estrutura interna da Bíblia. É uma expressão que a gente adota no nosso curso, que é, claro, adotada também por outros autores. Quando nós falamos estrutura interna, nós estamos, na verdade, nos referindo à composição interna da Bíblia, ou seja, como a Bíblia está organizada como livro, como obra literária. Isso diz respeito à quantidade e à maneira como esses livros estão agrupados. Assim, falando aqui de modo muito rápido, nós vamos ter no Antigo Testamento uma classificação e no Novo Testamento outra classificação, que funciona de modo bem parecido como é no Antigo Testamento, como é em relação ao Antigo Testamento. Essa classificação, claro, ela se dá posteriormente, o cânon já estava formado, o cânon já estava fechado, e no caso, a maneira como as nossas Bíblias de edição protestante são classificadas, a estrutura interna das nossas Bíblias de edição protestante, ela deve muito à Septuaginta, né? E essa classificação de assuntos não é pela questão da ordem cronológica, ela diz respeito à classificação, é uma classificação que diz respeito aos assuntos dos livros. Então, por exemplo, a gente fala lá do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento ele é classificado em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. A Pentateuco lá são 5 livros, livros históricos são 12 livros, livros poéticos 5 livros e profetas, ou livros proféticos, que seria a quarta subdivisão lá para o Antigo Testamento, são ao todo 17 livros. Lembrando que livros proféticos recebe também uma subdivisão, vamos dizer assim, profetas maiores 5 livros e profetas menores 12 livros. No Novo Testamento nós temos evangelhos, 4 livros, a parte histórica, que é o livro de Atos. Depois nós temos a terceira subdivisão, classificação, que é chamada de doutrinária ou epistolar. Depende, cada autor adota um termo. Epistolar porque vem de epístolas, né? Diz respeito às epístolas, são 21 epístolas no Novo Testamento. Lembrando que essa terceira subdivisão pode ser classificada em pelo menos 3 categorias principais: epístolas paulinas, epístola aos hebreus e epístolas gerais. Eu, professor Rony, particularmente opto pela expressão epístola católicas. Eu acho que é uma expressão mais adequada do que epístolas gerais, né? Epístolas gerais, para mim, é um termo meio vago, meio genérico demais. Epístolas católicas, a palavra católica denota mais a ideia dos destinatários dessas epístolas. Então acho que cai melhor. Mas é claro, é uma opinião teológica pessoal. E nós temos a quarta divisão para o Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Seria a profecia no Novo Testamento, ali no caso um livro só também, o livro de Apocalipse. É interessante que essa ideia de classificar os livros, você tem ela na própria Bíblia, porque o Antigo Testamento, no tempo de Jesus, ele já tinha uma classificação que é refletida lá no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 24,
versículos 27 e 44. Repare que lá o próprio Jesus alude à maneira como a Bíblia hebraica, né, ou Tanar, como queiram, como esta Bíblia, que corresponde ao nosso Antigo Testamento, como ela estava organizada. Ela era organizada em lei, profetas e escritos. E Jesus alude a essa divisão tal como estava, como era usada e ainda é usado até hoje na Bíblia hebraica. Só para você que está bem aí no início, estudando teologia, vale destacar, só lembrando que a Bíblia hebraica não inclui o nosso Novo Testamento. E aí você já começa a perceber a diferença na questão do cânon, né? Como é que está organizado o nosso cânon e como é que está organizado o cânon judaico. Existem diferenças substanciais. Há algumas particularidades da Bíblia que vale a pena que a gente considerar também. Eu trago aqui uma menção de Scofield, né? Scofield ficou muito conhecido no Brasil pela Bíblia de Estudo, que leva o nome dele. Ele vai dizer que a Bíblia, ou a mensagem da Bíblia, pode ser resumida em 4 palavras. Ele fala de preparação, manifestação, propagação e consumação. A preparação diz respeito ao Antigo Testamento, que muitos teólogos de fato entendem que o Antigo Testamento é todo ele uma preparação, uma anunciação para a vinda do Messias. A manifestação, que diz respeito lá aos 4 livros do Evangelho, que descrevem a vida e o ministério de Jesus. Depois a propagação, no livro de Atos, e a consumação nas epístolas e no Apocalipse. Então, de certo modo, a Bíblia poderia ser, a grosso modo, claro, isso aqui é apenas para reflexão, para ponderação, resumida aí nessas 4 palavras: preparação, manifestação, propagação e consumação. Existem outras particularidades da Bíblia muito curiosas. A gente, inclusive, destaca várias delas no livro, nos textos base que você tem aí na plataforma, na nossa plataforma de ensino à distância, como, por exemplo, o fato de que a segunda vinda de Jesus, ela é referida na Bíblia por 1845 vezes, e de modo que no Novo Testamento você tem 318 menções, o que dá uma média de uma citação a cada 22 ou 24 versículos, se minha memória não me trai aqui agora. É realmente um assunto muito recorrente nas Escrituras e que, de algum modo, denota a importância desta temática. Tem outras curiosidades também que a gente coloca nos textos base para você aí, ok? Um outro assunto muito importante também, está muito atrelado à questão, sempre se discute junto, né? Sempre se reflete junto sobre esse assunto. A questão do cânon, você sempre aborda também, geralmente sempre se aborda atrelado à questão da inspiração e a questão da inerrância. Afinal de contas, o que é o cânon bíblico? Esta palavra cânon, ela deriva de uma palavra grega, a palavra canon, que significa literalmente vara reta de medir. Ela aparece também no Antigo Testamento, assim como no Novo. Veja que você precisa estar atento, caro estudante de teologia, para o fato de que nem sempre o sentido etimológico de uma palavra determinará o seu sentido teológico. Uma mesma palavra, ela poderá ter, em muitos casos, esses 2 sentidos. O sentido etimológico, na sua raiz, como também o seu sentido teológico. Quando a gente fala da palavra cânon, por exemplo, a gente pensa ela nesses 2 sentidos, no sentido etimológico, mas também no sentido teológico. Teologicamente falando, a palavra cânon denota uma coleção de livros divinamente inspirados. Olha aí o conceito de inspiração de novo, tá? Então não dá para a gente pensar canonicidade sem pensar a questão da inspiração. Um ponto muito importante, quando eu falo cânon como uma coleção de livros divinamente inspirados, sempre se levanta uma grande discussão. Afinal de contas, foi a igreja que determinou isso? Eu trago aqui uma fala muito interessante, que está no comentário bíblico NVI, onde o autor diz o seguinte: é enganoso equiparar canonicidade com autoridade normativa, porque o cânon não é uma lista normativa de livros, mas uma lista de livros com autoridade normativa. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: esses livros já têm uma autoridade que é inerente deles. Não foi a igreja que disse esse é inspirado e esse não é inspirado. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que esses livros já eram inspirados. O cânon formal, tal como nós o temos, é na verdade apenas o reconhecimento oficial da igreja quanto à inspiração que já estava nesses livros. Eu acredito que aqui eu desfaço um grande mito, um grande tabu em relação à questão do cânon. Na próxima aula, lição de número 4, vamos considerar aí novos aspectos relacionados a essa disciplina fantástica que é a bibliologia. Te encontro lá.